porque começa agora o NTV News. Nesta edição, nova licitação será aberta para a contratação regular da nova prestadora de coleta de lixo. Depois de omitir falta de água, Copasa esclarece sobre mancha em água que provocou desabastecimento em Patos de Minas. Ainda hoje você vai ver que o nosso município concorre ao selo Ouro de Boas Práticas para eliminar a transmissão vertical do HIV. Banco de Alimentos do município atende mais de 3.000 famílias. Altas temperaturas podem levar pessoas a riscos. Prefeitura e Defesa Civil anunciam planejamento para período chuvoso. Por falar nisso, INMET emite alerta sobre risco de queda de granizo. Utilização de equipamentos para amenizar o calor pode impactar o orçamento. A atualização dos 16 homicídios em Patos de Minas neste ano. O NTV News começa agora. Uma boa noite para você que está em casa. E lixo por toda a cidade, reclamações e mais reclamações. Assim foram os últimos dias. Desde o dia 16, a empresa Concerbras não é mais responsável pela coleta de lixo e operação do aterro sanitário em Patos de Minas. Conforme anunciado pelo município, a empresa Limperbras, que já fazia o serviço de limpeza urbana, assumiu o serviço em caráter emergencial. A partir de agora, uma nova licitação será aberta para a contratação regular da nova prestadora de serviços. Com o fim do contrato regular de coleta de lixo e operação do aterro sanitário com a Concerbras, a Prefeitura fez um contrato de emergência com a Limperbras, que assumiu o serviço no dia 16 de outubro. A prestação do serviço em caráter emergencial tem prazo de validade de 1 ano. A Prefeitura fez uma licitação do valor considerável, em torno de 45 milhões, que englobava tanto o contrato de limpeza urbana quanto de coleta de lixo e operação do aterro sanitário. Só que esse contrato, essa licitação, ela teve várias impugnações e inclusive orientações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, fazendo algumas recomendações de algumas alterações. E aí, diante disso, a gente resolveu cancelar esse processo licitatório e como o contrato com a empresa anterior, que era a Concerbras, estava vencendo, a gente precisava fazer um contrato emergencial. Como é que funciona o contrato emergencial? A gente busca algumas empresas, elas apresentam a proposta dela, a planilha financeira, e aquela que tiver o menor preço é quem ganha. E aí, nesse caso agora, a empresa Limperbras, que é quem já faz a limpeza urbana do município, é que ganhou também a coleta de lixo e operação do aterro sanitário. Inicialmente, houve um desencontro a respeito do horário da coleta, o que causou transtornos à população. Entretanto, de acordo com o secretário, a situação já foi regularizada, o horário normalizado e a fiscalização continua para que o serviço seja prestado corretamente. Durante a transição de uma empresa para outra, a gente teve algumas defasagens, porque teve problemas de mão de obra e de uma empresa para outra, mas isso, a informação que a gente já tem, a fiscalização tem acompanhado isso, é que no dia de ontem isso já foi normalizado. Então, assim, não há alterações nesse momento com relação aos horários. Isso está sendo estudado, estruturado com a empresa e caso haja, daqui para frente alguma alteração, a população vai ser comunicada. Mas nesse momento não há nenhuma alteração e o que a gente sabe é de a normalidade da coleta. E caso tenha alguma reclamação de algum ponto específico, pode levar para nós a reclamação que nós vamos repassar para a empresa e procurar atender da forma mais rápida possível. Apesar do contrato emergencial ter prazo de 1 ano, uma nova licitação será aberta para a contratação regular de uma nova empresa para prestar o serviço de limpeza, coleta de lixo e operação do aterro sanitário.
Então, logo o processo licitatório seja finalizado, a empresa vencedora já assumirá a função. O contrato emergencial ele pode ser feito em até um ano. Só que agora em novembro a gente já volta com a licitação, né, desse contrato maior, adequando as considerações que foram feitas pelo Tribunal de Contas. E aí, a partir do momento que tiver uma nova empresa vencedora da licitação, o contrato tanto da limpeza urbana, que já está no contrato emergencial, quanto da coleta de lixo e operação do aterro sanitário, ele passa a ser nulo. E aí a nova empresa vencedora do processo licitatório assume a coleta e limpeza por 5 anos. Mudando de assunto, no início deste mês foram inúmeras reclamações também, só que desta vez por falta de água. Diversos bairros de Patos de Minas ficaram desabastecidos. Foram várias notas, foram várias respostas, até que a Copasa resolveu contar a verdade sobre o desabastecimento de mais de 72 horas em diversas partes de Patos de Minas. Mais de 72 horas sem água, torneiras vazias ou quando a água chegava era assim, com outra tonalidade. Casas, hospitais, escolas, creches desabastecidas. O que levou o executivo a instaurar mais um processo administrativo contra a Copasa. A Copasa já foi multada 2 vezes pelo PROCON, as 2 pelo desabastecimento. A primeira vez um desabastecimento aqui em Patos, numa situação bastante semelhante que a gente encontra agora, altas temperaturas, né? A impossibilidade da água chegar até a casa de todos os consumidores. E a segunda vez, quando faltou água no distrito de Bom Sucesso. O PROCON atuando seja na cidade, seja nos distritos. E dessa vez, a água começou a faltar na quinta-feira, a Copasa emitiu um comunicado falando que iria normalizar. Quando foi na sexta-feira, a situação não foi normalizada. Na sexta-feira nós emitimos uma recomendação para a Copasa, exigindo que ela notifique o PROCON sempre que estiver diante de alguma situação, seja ela ordinária ou extraordinária, que gerasse o desabastecimento. Isso porque a população informada ela pode se precaver de modo a não faltar água na sua casa quando você tem uma caixa d'água. Por exemplo, a dona de casa vai evitar de lavar uma roupa, de lavar uma calçada e vai priorizar o consumo da água para beber ou em alimentos, né? Isso seria uma informação básica que a Copasa deveria prestar e não o faz. Aí nós baixamos essa recomendação e qualquer descumprimento dessa recomendação ensejará imediatamente uma propositura de um processo administrativo contra a Copasa. Depois de diversas notas, como em primeiro momento, a Copasa havia dito que a falta de água era devido a uma manutenção emergencial na estação de tratamento de água. E só na segunda, dia 9 deste mês, informou a verdade, que a falta de água foi motivada após ter sido visto uma mancha na água bruta coletada. Tivemos no dia 5, na madrugada do dia 5, na nossa estação de tratamento de água, uma alteração significativa da turbidez da água, da qualidade da água bruta captada no Rio Paranaíba. Diante dessa situação, emergencialmente foi necessário a paralisação da unidade para que não houvesse nenhum tipo de comprometimento na distribuição de água fora dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde. A nossa estação ficou paralisada durante algumas horas para que a gente fizesse todas as adaptações hidráulicas capazes de retomar o abastecimento. Fizemos coleta dessa amostra dessa água, já está em laboratório para ser avaliado o que estava presente nessa água bruta que comprometeu o nosso tratamento. Procurada sobre a apuração, investigação do que seria a causa ou o que seria a mancha na água, a Copasa disse, abre aspas, a Copasa informa que os resultados das análises da água coletada no Rio Paranaíba, em Patos de Minas, ficaram prontos na última segunda-feira e não caracterizaram nenhum tipo de contaminação química do manancial que pudesse acarretar prejuízos à saúde da população. Foi constatada a elevação acentuada da cor da água bruta, ou seja, a alteração na coloração da água do rio, fato que também pôde ser observado
operado a olho nu e que levou à manutenção hidráulica e paralisação da estação de tratamento de água da cidade. A companhia esclarece que vários podem ter sido os pontos causadores da alteração na coloração da água, como, por exemplo, o arraste de matéria orgânica em decorrência de chuva. No entanto, a companhia ainda aguarda o resultado da fiscalização ambiental, que poderá apontar a causa da alteração da coloração da água. Já os laudos das análises de água realizados pela Copasa foram encaminhadas nesta terça-feira para a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais e para a Fundação Estadual de Meio Ambiente. Fecha aspas. A seguir aqui no News, Patos de Minas concorre ao selo de ouro de boas práticas para eliminar ou por eliminar a transmissão vertical do HIV, e Banco de Alimentos do município atende mais de 3.000 famílias. Patos de Minas concorre ao selo Ouro de Boas Práticas por eliminar a transmissão vertical do HIV, ou seja, a contaminação que ocorre de mãe para filho. O último caso de HIV congênita no município aconteceu há mais de 15 anos. A cidade também está sendo avaliada pelas práticas de eliminação da transmissão vertical da sífilis, categoria em que concorre ao selo bronze. Apesar de ainda apresentar casos de sífilis congênita, a taxa de contaminação durante a gestação ou parto é inferior a 5%. Sendo validada nas duas categorias, Patos de Minas estará apta para participar do processo de certificação deste ano. As avaliações estão acontecendo esta semana e são realizadas por equipes do Ministério da Saúde. Os profissionais da pasta visitam o Hospital Regional Antônio Dias, Vigilância Epidemiológica, Serviço de Atenção Especializada, Clínica de Especialidade e Unidades de Saúde da Família. E agora, um recado para você, porque Patos de Minas está vivendo um novo tempo, com mais saúde e qualidade de vida. E graças a uma série de ações realizadas pela Prefeitura, o impacto pode ser visto por toda a cidade. Já tivemos o início da ampliação da Santa Casa e o retorno dos serviços de oncologia. Vimos a implementação do pré-natal psicológico para gestantes da cidade, a implantação do programa Fila Zero e a reforma e abertura de diversos postos de saúde. Acompanhe as ações da Prefeitura para não perder nenhum detalhe. Muita coisa ainda está por vir, viu? Prefeitura de Patos de Minas, um novo tempo para uma nova cidade. E olha só, você conhece o Banco de Alimentos de Patos de Minas? O programa tem como objetivo atuar para evitar a fome, o desperdício alimentar e garantir a segurança da alimentação à população em vulnerabilidade social. Hoje, mais de 3.000 pessoas contam com apoio. Com o objetivo de combater a fome e insegurança alimentar, o Banco de Alimentos de Patos de Minas, localizado dentro do SEASA, arrecada doações de alimentos e itens de limpezas. Hoje aqui no banco a gente trabalha com algumas modalidades, que é o alimento in natura, né, que a gente faz junto com o pessoal, com o produtor rural aqui dentro do SEASA, além de hortas particulares, né, e agora a gente está com parceria com alguns supermercados, que a gente vai lá, pega esse alimento, né, que ela está fora de característica de venda, eles vai e faz a doação para o Banco de Alimentos e a gente faz essa seleção desses alimentos para passar para essas famílias, né, e entidades. Temos também a parte de gênero alimentício, que é onde a empresa, caso ela queira fazer algum evento com seus colaboradores, com a arrecadação desses alimentos, eles acabam repassando para o banco e a gente faz essa distribuição também. Além desses gêneros alimentícios, a gente recebe material de limpeza e material de higiene aqui também. Em 2022, o banco recebeu doação de cerca de 161 mil quilos de alimentos. Neste ano, até o mês de setembro, os números aumentaram, ultrapassando os 170 mil quilos de alimentos. Alimentos que, junto a outras doações, são destinados a cerca de 3.000 famílias e 23 entidades.
nós recebemos, né, dos produtores rurais, recebemos supermercados, sacolão, podemos receber também de empresa jurídica, pessoa física também, se ela quiser fazer a doação para nós recebemos as doações também. A gente emite um recibo, né, dessa doação, que tudo é documentado, então a pessoa, se ela quiser também, a gente busca, pode estar agendando para buscar essa doação, ainda mais se for em maior quantidade, é só ligar aqui no Banco de Alimentos, a gente agenda e faz a retirada dessa doação. O programa atua em Patos de Minas desde 2021. Qualquer pessoa pode participar destas doações. Aproveitando a oportunidade, gostaria muito de agradecer, né, aos nossos parceiros que sempre estão doando aqui para o Banco de Alimentos e convidar você que está aí do outro lado, né, para estar sendo parceiro do Banco de Alimentos. Ajude a gente a levar esse alimento na mesa de quem mais precisa. O Banco de Alimentos está aqui dentro do CEASA, né, aqui no bairro Planalto, e o telefone daqui é o 3822-9747. Ligue para a gente, qualquer dúvida que tiver, é só ligar e a gente passa as orientações. Venha ser um parceiro do Banco de Alimentos. Ainda hoje aqui no NTV News você confere que Prefeitura e Defesa Civil anunciam plano para período chuvoso. E por falar em previsão do tempo, INMET emite alerta para queda de granizo. De volta e agora a gente te mostra que a área de preservação localizada no bairro Chácaras Caiçaras, em Patos de Minas, amanheceu nesta quarta-feira com fogo na vegetação. O incêndio começou na noite de ontem. Os moradores da região reclamam da fumaça no local que pode ser vista de longa distância. Ainda nesta manhã de quinta-feira, o fogo ainda podia ser visto. Pois é, agora com um tempo instável, são diversos problemas que podem afetar Patos de Minas. Por isso, a Prefeitura e a Defesa Civil anunciaram nesta quarta-feira o planejamento para o período chuvoso. Em 2021 e 2022, Patos de Minas sofreu 3 enchentes graves, fato que não ocorria há décadas. Foram diversos bairros afetados e mais de 300 residências também afetadas. O objetivo do encontro entre as autoridades foi apresentar o projeto de planejamento para o período chuvoso em Patos de Minas e na região. Terceira vez que nós fazemos isso, a gente tem feito isso desde o início do nosso governo. E eu acredito que a integração de todos os setores da Prefeitura, bem como do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, a Defesa Civil, que é coordenada pelo município, que é um órgão da Prefeitura, mas a Defesa Civil é formada pela comunidade. É por isso que hoje a gente chamou aqui a Superintendência também Regional de Saúde, o presidente da Câmara, enfim, está todo mundo aqui reunido porque a gente precisa enfrentar esse período chuvoso juntos. Nós enfrentamos 3 enchentes. Eu acredito que a união e que essa maneira de unir e de trabalhar de forma integrada, eu acredito que isso tenha feito muita diferença. Em 2021 para 2022 a gente iniciou um trabalho antecipado junto com a Prefeitura em outubro e a gente teve aquele cenário de 2022 de chuva intensa, né? Então a gente já vinha trabalhando a parte de preparação. 2022 para 2023 tivemos a mesma situação de inundação na cidade e esse ano a gente está aprimorando o que já foi feito e já antevendo uma possível inundação, né? Se Deus quiser não vai ocorrer, mas temos que estar preparados caso ocorra. Então os alertas meteorológicos ainda estão muito distantes para a gente ter uma certeza do comportamento climático, mas essa fase de preparação agora no mês de outubro, novembro já tem que acontecer. Todo ano nós atualizamos, né, nosso plano de contingência para o período chuvoso. Esse plano ele fala de quê? Ele fala das ações específicas que a Defesa Civil do município irá executar durante o período chuvoso e com o apoio das instituições e outros parceiros, né, que farão parte desse evento quando no período mais crítico que estiver ocorrendo, porque não se faz defesa civil, não se faz uma única mão. Defesa civil se faz com várias mãos para que possa ter um resultado positivo. No plano que nós vamos apresentar hoje, será direcionado para cada secretaria, para cada instituição, o que cabe a ela a fazer no período que estiver ocorrendo essa chuva aqui no nosso município. A
Defesa Civil, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, atua principalmente nas áreas de risco para prever quais os principais pontos de alagamentos e quais as medidas necessárias para socorrer e prestar suporte aos moradores das regiões próximas ao Rio Paranaíba. Nós temos vários pontos aqui em Patos de Minas que, quando o Rio Paranaíba ele atinge determinadas cotas, ele vem transbordar e, com isso, ele acaba atingindo, né? Ele acaba inundando várias casas. Então, nós temos aí histórico passado, onde ele atingiu cota superior a 12,80 metros e comprometendo mais de 300 residências. Então, isso é o ponto máximo, né, que nós já registramos aqui em Patos nos últimos anos e é onde precisa do envolvimento todo dessas agências para que possamos fazer um trabalho bem positivo, dando a essas pessoas que terão suas casas, né, inundadas, o apoio necessário, o apoio psicológico, o apoio material, o apoio à saúde, até que a situação volte à normalidade. A gente tem áreas já mapeadas onde são suscetíveis à inundação de acordo com a cota do rio. Então hoje a gente já sabe que o rio, chegando na cota de 9,30, ele vai atingir as primeiras casas no final da rua Carmo Paranaíba, ali próximo ao Jardim Paulistano. E à medida que esse nível vai subindo, a gente tem um escalonamento dessa área atingida. Então a população ela já sabe que ela está dentro de uma área que pode ser afetada. A gente vai percorrer essas áreas trazendo informações de segurança, colocando o número do bombeiro à disposição e nós vamos tentar também mapear possíveis dificuldades de locomoção, pessoas acamadas, idosos, pessoas que precisam de uma atenção especial para que quando a gente emitir o alerta, essas casas sejam a prioridade nossa para auxiliar, para que não seja preciso tirar nenhum parente no momento, né, de madrugada, com a água subindo e às vezes com muitas demandas ao mesmo tempo por bombeiros. A Defesa Civil é um órgão que comporta todos os setores que atuam no atendimento a situações sociais, como riscos de alagamentos, períodos de seca e outros. Por isso, não só Patos de Minas, mas também todo o estado se prepara para o período chuvoso neste fim de ano. Principalmente aqueles municípios que são mais castigados pelas chuvas, mas é um trabalho comum a todos os municípios se prepararem para esse período chuvoso, porque além de inundações, nós temos ainda a questão de barreiras que podem desabar, né? A questão das rodovias que podem sim sofrer consequências em virtude dessa maior volume de água, né? Principalmente por conta dos efeitos do El Niño. Então, todos os municípios do estado de Minas Gerais estão se preparando para esse período chuvoso. Além disso, a comunicação com a população já começa a partir de agora, por meio das redes sociais e dos canais oficiais da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Nós vamos manter uma rotina de informações de utilidade pública no Instagram do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas. Isso vai ser feito de forma ordinária, né, rotineira. E em caso de emergência, a gente tem a opção de ligar 193, que é o número do Corpo de Bombeiros, e também tem a opção do 199, Defesa Civil. Então, qualquer um desses dois números, numa situação de emergência devido à chuva, seja enxurrada, alagamento ou até mesmo inundação, esses números estão 24 horas disponíveis para a população. É preciso tomar cuidado, né, e que ações já comecem a ser colocadas em práticas. Por falar em tudo isso, o IMET publicou alerta que vai até amanhã de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros que podem chegar ao dia. Além de tudo isso, a previsão indica, segundo o IMET, ventos intensos de 40 e que podem chegar até 60 quilômetros por hora e queda de granizo também. Segundo o alerta, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos e de alagamentos. Então, é preciso sempre ficar muito atento a toda a situação em que a gente vive, né? Nós tivemos 2 anos em que tivemos os alagamentos, as inundações, as enchentes aqui em Patos de Minas. Tivemos 2 enchentes em sequência, o que acabou promovendo uma série de consequências para a população de maior vulnerabilidade, né?
Então é importante que a gente tenha ações sempre em pauta, né? E olha, a gente fala sempre de calor, fala também de toda uma série de questões, de chuvas, como nós mostramos para você agora, que essas ações acabam sendo colocadas com a manutenção das temperaturas elevadas em nossa região, aumenta também o consumo de energia elétrica. É preciso estar atento para que no final do mês não pese no orçamento a tarifa de conta de energia elétrica. Apesar da onda de calor ter cessado e das poucas chuvas registradas na região, as temperaturas seguem elevadas. Consequentemente, o consumo de alguns eletrodomésticos, como geladeira, ar-condicionado ou ventilador, tende a aumentar. Tá muito quente, né? O ventilador tá a noite inteira, porque não dá para ficar sem o ventilador ligado. Chuveiro, a gente tá usando mais ele desligado, né? O elétrico, na água correndo, mais gelada, mas é muitos banhos por dia para aguentar esse calorão. A geladeira em si, quando tá frio, obviamente a gente, por questões fisiológicas, a gente acaba abrindo menos a geladeira, né? E isso faz com que ela trabalhe menos, vamos dizer assim. Já no período mais quente, como nós estamos vivendo agora, nós queremos beber uma água gelada todas as vezes, queremos um suco, queremos algum alimento gelado, enfim, então a quantidade de vezes que a gente abre a porta da geladeira, ela aumenta muito. Isso, tecnicamente falando, faz com que o ar frio que está ali dentro saia da geladeira. E o que acontece? Lá dentro tem um sensor onde a geladeira fica regulando a temperatura interna. Então a gente tem que lembrar que quando o ar frio sai lá de dentro, ela tem que repor esse ar frio, né? E isso faz com que o motor trabalhe e isso faz com que o consumo da geladeira no período quente também se torne mais elevado. O ar-condicionado também, né? A gente coloca ali, fecha o quarto, a janela para ficar fresquinho, para dormir, descansar ou trabalhar. E o ar-condicionado ele também tem um sensor que faz com que a temperatura permaneça naquela que a gente programou, né? Então, quando a gente fica abrindo a porta do quarto ou a janela, por muitas vezes, o ar frio que está ali dentro, mesmo sentido da geladeira, ele sai. Então, o ar-condicionado ele vai tentar repor isso de alguma maneira. A previsão do ONS é que setembro feche com consumo de energia com alta de 5,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Se confirmado, será o maior valor já registrado para o mês, de acordo com os dados históricos do operador. Lorena é dona de casa e trabalha fora. Sabe bem da necessidade de se economizar no consumo de água e energia para não pesar no bolso no fim do mês. Quem sabe que eu sou muito enjoada em relação a isso. Eu até brinco que eu não sou sócia da CEMIG, então para economizar energia, eu costumo não deixar nenhuma luz ligada, não deixo ficar abrindo geladeira o tempo todo, não deixo nada sem necessidade na tomada. Usou o micro-ondas, liga, desligou, acabou. Então é muito importante, até mesmo questão de economia, né? No final do mês o bolso sente. E essas dicas são bem válidas, viu? Fazer um uso consciente dos itens de casa é a melhor maneira para não assustar quando a conta chegar. A gente tem que tomar muito cuidado com todos esses usos, uma vez que a conta de luz está aí, não está barata, e o meio ambiente, como eu disse, sempre agradece por isso, e sempre fazer uso e educar as pessoas para o uso consciente disso. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta a gente continua com o NTV News, não saia daí. Estamos de volta e como eu dizia para você no bloco anterior, o INMET publicou um alerta hoje indicando tempestade, viu? 20 milímetros até 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem chegar até 60 quilômetros de hora, além de baixo risco de corte de energia, mas queda de granizo. É isso que indica o INMET nas previsões do tempo ou na meteorologia para esta quinta-feira em Patos de Minas e na região. Confira os detalhes. Previsão do tempo. Liquida Óculos 2023 New Color. São mais de 6.000 óculos e armações com preços incrivelmente baixos.
A quinta-feira deve ser de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Alto Paranaíba, segundo indicam os dados meteorológicos do IMET. A umidade relativa do ar registra 40%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 23 e 36 graus. Já em São Gonçalo do Abaeté, a máxima prevista é de 32. Em Lagoa Formosa, vai de 23 a 32. Em Vazante, as temperaturas começam em 23 graus e podem chegar até 37. Em Tiros, mínima de 22 e máxima de 31 graus nesta quinta-feira. E olha só, o Observatório Unipan 2023 está chegando. Já é sábado, 28 de outubro, e é uma oportunidade única para você conhecer de perto o seu futuro. Vai até sexta-feira as inscrições para o Observatório do Unipan. A gente está aqui com a Sandra Soares, vice-reitora do colégio, né, do Unipan, para poder falar mais sobre o Observatório. Sandra, vice-reitora, né, importante também. Como é que é esse observatório para que o pessoal possa entender que se torna um evento muito grande a cada ano, né? Na verdade, o Observatório é uma mostra de profissões, onde as pessoas, né, não só estudantes do ensino médio, que queira conhecer um pouquinho mais sobre as profissões, tem a oportunidade de vivenciar isso para decidir qual vestibular eu vou fazer, que profissão eu quero, né? Então é uma oportunidade de ir lá vivenciar isso. Fica um momento muito importante, né, você mesmo de demonstrar, porque às vezes muitas pessoas têm essas dúvidas, eu quero fazer direito, quero fazer isso, fazer aquilo, e conhecendo melhor esses cursos, decide ali no momento, né? E principalmente, né, para o jovem que está aí começando a vida, às vezes fica um pouco de dúvida. E quando ele vai lá, participa de 2, 3 oficinas, ele consegue, né, não vai resolver toda a vida dele, mas ele consegue pelo menos discernir melhor qual profissão. Ele vai chegar, né, ao participar da oficina, ele vai saber o que aquela profissão pode trazer para ele, o que se faz naquela profissão, e isso é muito esclarecedor, né? E é também um momento, assim, de muito compartilhamento, de muita alegria, onde vai estar muita gente reunida, e a gente tem os momentos também, né? Um momento de acolhida, um momento ao final de sorteio, onde ao conversar com outros jovens, eles acabam também trocando ideias, né, sobre as futuras profissões que eles querem aí para eles. E esse momento importante, como você disse, entre os sorteios, são alguns prêmios importantes. Quais são alguns desses prêmios que tem no momento? Olha, esse ano a gente tem um iPhone 14, a gente tem uma Alexa, um Kindle, fones de ouvido JBL, uma Boombox também JBL. Então tem aí algumas coisas que, querendo ou não, vem para coroar o final do evento, né? Então aquelas pessoas que querem participar, é importante que se inscrevam no site observatório.unieventos.edu.br. Para quê? Para que ele concorra a esses brindes também. E é muito importante, né? A gente estava conversando, vem muita gente aqui para poder participar desse observatório de diversos lugares, até de Minas, né? A gente tem, né? O convite é feito para a cidade de Patos, em todas as escolas particulares e públicas, mas também para a região. Hoje a gente tem aí pessoas que vêm desde perto de Paracatu, também para o lado ali subindo para o norte, perto de Montes Claros, e em torno mesmo, né, nas cidades vizinhas, para poder participar do observatório. E também, né, a gente tem não só as oficinas de graduação, a gente tem também a oficina do ensino médio, para aquelas pessoas que queiram conhecer o colégio universitário, e também a oficina dos cursos técnicos. Hoje, né, o Unipan oferece aí pelo Trilhas de Futuro alguns cursos técnicos, então é a oportunidade de integrar profissionalmente desde a parte do ensino médio até a graduação. Parabéns à Unipan, provando mais uma vez que a educação que transforma de verdade. E, claro, eu e Larissa Caixeto e toda a equipe do Unipan, nós esperamos por você sábado a partir das 8 horas da manhã no Observatório. E agora a gente faz um rápido intervalo e na volta a gente dá sequência, ou melhor, dá início a uma série de homicídios aqui em Patos de Minas. Vamos relembrar do primeiro até o último homicídio registrado neste mês e vamos detalhar para você como anda ou como estão as investigações de cada um. Nós voltamos logo depois do intervalo, não saia daí.
Em 2022, foram 21 homicídios registrados em todo o ano em Patos de Minas. 17 só de janeiro até outubro. Em 2023, de janeiro a outubro, já foram registrados 16 homicídios. A maioria deles já está com inquérito concluído e encaminhado ao Poder Judiciário. A partir de hoje, vamos acompanhar a série sobre os homicídios em Patos de Minas. Confira agora a primeira parte. O primeiro homicídio do ano foi registrado no dia 25 de janeiro. Bruno Ferraz Rocha foi atingido no rosto por um disparo de arma de fogo. Uma equipe do SAMU chegou a socorrê-lo, mas ele não resistiu. Na época, por meio das investigações, a Polícia Civil já identificou os suspeitos no crime. Também na época, a motivação seria por dívida. Sobre este caso, o inquérito já foi concluído. Esse caso foi de um homicídio onde teve uma vítima fatal lá no bairro Jardim Quebec. Essa vítima recebeu um tiro no rosto. A Polícia Civil desenvolveu o trabalho de investigação, recebendo informações da sociedade, trocando informações com a Polícia Militar, utilizando a OVM, que é o Oitiva Virtual Móvel, que é um caminho tecnológico para que a gente possa ter mais celeridade, e finalizando esse inquérito, já entregando esse inquérito ao Poder Judiciário, com aí a condução agora pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Quantas pessoas indiciadas nesse caso? Nesse caso foram indiciadas 2 pessoas. Essas 2 pessoas tiveram pedido de prisão e tiveram alguma delas teve a prisão decretada pelo Poder Judiciário. O segundo crime ocorreu em 6 de fevereiro. Georgia Stephanie de Oliveira Souza, 23 anos, foi morta com um disparo de arma de fogo na rua Professora Zilma dos Reis Xavier, bairro Coração Eucarístico. Na época, 2 homens eram suspeitos de atirar contra a jovem e o namorado dela, que seria o alvo dos criminosos. O inquérito do caso também já foi concluído. Esse homicídio aconteceu no bairro Coração Eucarístico, onde a vítima fatal estava com seu namorado caminhando pela rua, quando uma motocicleta com 2 atiradores se apresentaram, se aproximaram e efetuaram disparos de arma de fogo. Disparos esses que acertaram a vítima mulher de forma fatal e o seu namorado na perna. A Polícia Civil desenvolveu um trabalho de investigação, da mesma forma contando com o trabalho de todos os investigadores, da equipe inteira da Polícia Civil de Homicídios, a escrivã de Polícia Civil daqui de Homicídios, bem como a troca de informações com a sociedade e da Polícia Militar, utilizando-se o projeto OVM como uma ponta e um apoio para ter maior celeridade e transparência. Esse procedimento já foi encaminhado ao Poder Judiciário. Os indivíduos que praticaram esse crime foram apreendidos e depois de apreendidos já tiveram o seu procedimento natural dentro do Poder Judiciário. O terceiro homicídio do ano foi registrado em 12 de fevereiro em um bar no bairro Nossa Senhora Aparecida. Patrick Gonçalves de Oliveira, 23 anos, conhecido como Sofia, estava no estabelecimento quando um casal chegou. A mulher e Sofia começaram uma discussão, quando em dado momento o homem sacou uma arma e atirou no rosto da vítima. Nós temos uma vítima que estava num bar, chegou nesse bar e lá o autor se aproximou dela, ameaçou com uma arma de fogo, e quando essa vítima conversou coisas sem valor qualquer contra esse autor efetuou um primeiro disparo contra a vítima que veio acertar o rosto dessa vítima, e depois esse autor foi atrás da vítima, efetuou mais disparos contra ela, acertando nas costas, e fugiu do local. A Polícia Civil fez o pedido de prisão preventiva para esse autor, e depois do pedido de prisão preventiva para esse autor foi preso pela Polícia Militar e agora se encontra preso num dos presídios aqui de Patos de Minas. Marcos Vinícius de Andrade Araújo, 23 anos, foi a 4ª vítima de homicídio de 2023. O crime aconteceu no dia 27 de fevereiro, em uma pastagem ao lado de uma estrada a 6 quilômetros de Patos de Minas e próximo da estrada de Alagoas. Marcos também foi atingido por um disparo de arma de fogo na região da cabeça. Ele tinha passagens por crimes de tráfico de drogas.
Esse é um homicídio com característica de organização criminosa, onde a vítima se encontrava na beira da lagoa, conversando com outros colegas, quando foi imputado a ele por algumas meninas um crime sexual. Indivíduos que seriam de um comando, né, de uma organização criminosa que tem célula em Patos de Minas, tomaram a situação como um julgamento, fizeram o justiçamento dessa vítima e decretaram a sua morte. Sequestraram a vítima da orla da lagoa e levaram-a para uma chamam cantoneira. Depois desse local, levaram a vítima para um local ermo, rural, onde efetuaram disparo de arma de fogo, que vieram a retirar a vida dessa vítima. A Polícia Civil desenvolveu um trabalho com muito afinco de todos os investigadores da Polícia Civil, bem como do trabalho do escrivão de polícia, bem como uma coordenação do Dr. Jean-Pierre, chefe de departamento, e do Dr. Flávio, delegado regional. A perícia foi muito importante, bem como a coleta de todos os depoimentos através da OVM, Oitiva Virtual Móvel, e nisso concluiu com rapidez, celeridade, mas com legalidade, esse inquérito que já foi repassado para o Poder Judiciário com o indiciamento de 8 pessoas. Foi aberto um novo inquérito policial, né, porque outras pessoas teriam participado dessa mesma sequência criminosa, e por conta disso nós fizemos outro inquérito policial que está em andamento para que sejam essas outras pessoas colocadas à responsabilidade que teriam ou que têm por conta de terem instigado, induzido ou auxiliar de alguma forma esses indivíduos que efetivamente fizeram o sequestro e mataram a vítima. A Polícia Civil já desenvolve esse trabalho, já está no final, já na parte de conclusão desse último inquérito, mas já com toda a autoria definida e com a motivação também. Amanhã, aqui no NTV News, você confere a segunda parte dessa série de reportagem sobre os homicídios registrados em Patos de Minas. Mais informações no patosjá.com.br. A você de casa, o meu muito obrigado e a gente se encontra. Boa noite.